Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na palavra de Deus e aprender com ela. Sou a pastora Edeise Carvalho Antunes. Muito obrigada por você estar presente aí no nosso canal, pelos comentários, pelos novos inscritos. Inscreva-se, você é muito bem-vindo. Deixa o like para ajudar o canal a alcançar mais pessoas com a palavra e também acione aí o sininho para quando tiver conteúdo novo você ser aí avisado. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bem polêmico. Eu posso julgar? Eu posso aí explanar a minha opinião sobre a vida do próximo? Eu tenho esse direito? A palavra vem falar para nós, que é um versículo que ele é demais divulgado, ele é demais falado. Não julgues para não ser julgado. Com a medida que você julgar, você também será julgado. Mateus 7, versículo 1 até o versículo 5 fala sobre isso, sobre o julgamento, né? Por que existe esse versículo? O que Jesus quis ensinar com isso? Quando ele fala aqui, no versículo seguinte, né? Porque reparas o cisco no olho do teu irmão e não tira a trave que está no teu. Porque muitas vezes a pessoa que julga, ela está no estado pior. Era como existia lá os fariseus da época. Eles apontavam como era para fazer, eles ensinavam o certo, mas eles faziam o errado. Existia muito roubo já naquela época, dentro do próprio templo. Já desde o início, você lembra dos filhos de Eli, da história dos filhos de Eli, que metiam o garfo e pegavam o melhor pedaço de carne para comer? E o resto deixava para que fosse oferecido no altar? Que fosse queimado em incenso ao Senhor? O melhor cordeiro eles pegavam e levavam e deixavam os outros lá para serem sacrificados ao Senhor? Então, o que Jesus está dizendo? Olha, se você falar e você estiver fazendo a mesma coisa, com a mesma medida que você julgou, você também vai ser julgado. Então, primeiro te conserta. Por isso que quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, é contínuo a mudança na nossa vida. É diária. A nossa conversão, ela não é só no dia que eu levantei a mão, aceitei Jesus como Salvador. Todos os dias eu tenho que me avaliar. A palavra de Deus diz, olha, se você julgasse a você mesmo, se você se autoavaliasse e você falasse assim, puxa, esse tipo de palavreado que eu estou falando não é condizente com uma pessoa que se diz temer a Deus. Ah, mas eu sou muito briguento, eu sou muito nervoso, eu não consigo me controlar, eu não tenho domínio próprio, então eu tenho que buscar em Deus para que Ele venha me ajudar a mudar a minha natureza. Então, com a mesma medida que julgar, será julgado. Por quê? Porque eu também tenho essa condição de me julgar aos meus próprios atos. E muitas vezes a pessoa fica preocupada em cuidar da vida do outro. Sabe aquela pessoa que fica ali e diz assim, olha, a maior internet que existia na minha época era minha vizinha, que ficava ali, ela sabia de tudo. Ficava de olho lá na janela, no muro, olhando a vida do outro, para comentar a vida do outro. E a casa dela, a panela queimando no fogão, o filho aprontando. Então é isso que significa. Fica mais em alerta com as tuas coisas. Agora, olha que interessante, Mateus 7, do versículo 18 ao 21, vem falar sobre a árvore boa e a árvore má. Que a árvore boa não pode dar frutos maus e nem a árvore má dá frutos bons. Está dizendo aqui, pelos frutos vocês vão conhecer. Então, conforme a gente vê a pessoa e vê as atitudes da pessoa, a gente tem como que se diz assim, a gente já consegue fazer uma avaliação. Porque se a pessoa só faz coisa errada, a pessoa só fala o que não deve, a pessoa só dá mau exemplo, então está ali passível aos nossos olhos. Então ele está dizendo, olha, vocês vão conhecer. O julgamento é pelo que se conhece, é pelo que a outra pessoa apresenta para nós.
Vamos fazer aí uma leitura. Eu gosto muito de ler a palavra em 1 Coríntios 5. Vamos ver aí o que diz a palavra de Deus para nós. 1 Coríntios 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Então, na igreja de Coríntios existia imoralidade. Imoralidade tal como nem entre mesmo os gentios. Isto é, haver quem abuse da mulher do seu pai. Então, no meio do povo da igreja de Coríntios, havia um homem que estava amasiado com a mulher do pai, com a madrasta. Estais inchados e nem ao mesmo vos entristecestes, para que fosse tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Aí, lá no finalzinho, ele diz assim: que me importa de julgar os que estão fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga o quem está fora e quem está dentro. Tira do vosso meio esse iníquo. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não aceite no teu meio. Quando tudo que hoje em dia se fala é homofobia, é preconceito, aí vem um monte de palavra. O que eu quero falar nesse vídeo é que nós temos que viver pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a boca dele falando conosco. Então aqui, olha a resposta. Quem julga, né? Mas Deus julga os que estão fora. Deus julga quem está fora e Deus julga quem está dentro. É Deus que julga. É a palavra dele que julga. Então, quando a gente vê um líder religioso, um pastor, um missionário, um apóstolo, qualquer uma pessoa que é ministro da palavra de Deus, ele está falando o quê? Da palavra. Ele pode ter a opinião própria dele. Eu tenho a minha opinião própria. Mas a palavra de Deus é quem julga se está certo ou se está errado. Então, aqui ele está dizendo, tira do meio. Tem um outro versículo que diz, nem sente com essa pessoa, não ande com essa pessoa. Não tenha essa pessoa dentro da tua casa. Por quê? Porque não vai andar junto quem não tiver de acordo. A palavra de Deus diz isso. Então, se a pessoa tem uma prática, se ela tem uma conduta, vamos supor, eu sou uma pastora, eu amo a palavra de Deus, eu busco me consertar dia a dia. E aquela outra pessoa, ela tem uma conduta diferente, ela não crê na palavra, as práticas dela é diferente, eu vou andar junto com essa pessoa? Eu posso respeitar como cidadão, cumprimento, ajudo como cristã, sendo possível, mas eu não sou obrigada a ter aquela amizade, ter a frequência, porque a conduta é diferente, as escolhas é diferente. E não adianta ficar debatendo, ela tem o seu livre-arbítrio. Então, é isso que essa palavra está dizendo. Então, o que é que eu não posso fazer, pastora? Eu não posso condenar, mas julgar segundo a conduta da pessoa, nós podemos sim. Olha aqui, a palavra de Deus diz em João 7:24, não julgue segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. O que é a reta justiça? A palavra de Deus. A palavra está dizendo, aquele que rouba não roube mais, aquele que furtava não furte mais, porque há a diferença do roubo e do furto, aquele que cobiçava não cobice mais, aquele que adulterava não adultera mais. Então, se a pessoa tem esse tipo de prática, eu tenho como julgar, porque ela está praticando algo que está fora da palavra de Deus. Eu não posso condenar, porque essa pessoa, até no último minuto da vida, se ela se arrepender e ela se consertar com Deus, ela tem salvação. E muitas vezes aquele que está ministrando a palavra, se ele sair fora da linha, como muitos têm saído, e for para práticas erradas, e colocar embaixo do pano e achar que ninguém está vendo, vai perder a sua alma, vai perder a sua salvação. Em Tiago 4, o
versículo 11 e 12 diz: quando julga, segundo a lei, não podemos condenar, mas concordar com o erro é ser cúmplice. Vamos ler o que está em Tiago 4, versículo 11 e versículo 12. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Sempre tenha esse costume de examinar a palavra, de procurar ver o que a palavra nos ensina. Porque falar somente da boca para fora, sem conhecer a palavra, aí é dar a sua própria opinião, né? Tiago 4, versículo 11 e 12. Irmãos, não fale mal um dos outros. Então não vamos juntar para falar mal, falar da vida dos outros, tá? Quem fala mal de um irmão, julga o seu irmão. Então fica comentando a vida do próximo. Fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não é observador da lei, mas juiz. E só há um legislador. Só tem um que pode bater o martelo para condenar, que é Deus. É isso que esse versículo está dizendo. Então só Deus pode condenar. E nós não temos que estar comentando a vida de ninguém. O que nós temos que fazer? Pregar a palavra, ministrar a palavra. Faz quem quer, obedece quem tem juízo. Quem não quer fazer, não faça. É o livre-arbítrio. Cada um faz as suas escolhas, mas como eu sempre digo, eu posso fazer o que eu quero, mas eu não vou entrar no céu fazendo o que eu quero. O próprio apóstolo Paulo disse isso, né? Que aquilo que ele não queria, aquilo que era errado, era aquilo que a carne dele puxava para fazer. E o que era o certo era o que ele não conseguiria fazer. Havia uma guerra entre a carne e o espírito. Nem tudo é lícito. Ele diz, olha, tudo está aí passível aos meus olhos. Tudo é lícito, tudo pode, mas nem tudo me convém fazer. Então nós temos sim que hoje pregar a genuína palavra de Deus. Ministrar geral. Abraça aquele que quiser. E julgar, eu posso? Segundo a reta justiça. Segundo a palavra de Deus. Segundo o fruto que aquela pessoa está dando, eu posso julgar. Eu não posso condenar. Então, deixa aí a tua opinião, deixa a tua tese. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com quem você ama, traz mais um para o canal, para que muitos possam ser alcançados com a palavra de Deus. Temas polêmicos muitas vezes, cada um tem uma opinião, nós aqui respeitamos a opinião de todos, desde que deixada com respeito, e vamos aprendendo uns com os outros. Me ensina um pouquinho aí também sobre esse assunto, o que você acha? Deus te abençoe e fica para ti um forte abraço da pastora Deise. Até o próximo vídeo.